Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite, pessoas queridas, amadas. Estamos aqui para mais uma semana de live, dessa vez mudando um pouco o horário, partindo para as 18 horas, mas nada que venha mudar a nossa rotina com relação às nossas lives que tem acontecido. Não diferente dos outros dias, essa semana escolhemos para homenagear os profissionais da saúde. Inclusive, coloquei um jaleco em homenagem a essas pessoas que de forma altruístas estão se dedicando na linha de frente no enfrentamento ao coronavírus. Durante toda a semana, até o domingo, estaremos aqui alguns dias às 18 horas e alguns dias às 14 horas. Hoje, nós vamos abrir a Semana da Saúde, não podia ser diferente, com uma médica pediatra paraibana, doutora Socorro Martins, que é professora universitária e pesquisadora. Ela é membro e presidente do Comitê de Imunização. Ela vai estar conosco nessa noite para compartilhar um pouquinho sobre os cuidados na infância. Eu vou convidá-la agora a localizar a doutora Socorro, que já está aqui. Doutora Socorro, que está em período de consulta, atendimento, tirou o seu tempinho na agenda para participar dessa live conosco. Ainda está esperando as pessoas serem notificadas. Doutora Socorro, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui, coloquei até um jaleco em homenagem a vocês, profissionais da saúde, que estão trabalhando neste momento com tanto mérito, todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão e reverência pelo que vocês têm feito. Sei que a sua agenda está bem cheia, que a senhora ainda está em atendimento, essa hora no consultório, e nos deu a honra de abrir a nossa Semana da Saúde com a sua participação. Doutora, a gente tem sentido muito as mães angustiadas. Eu vi que a senhora até escreveu um artigo no Paraíba Online falando exatamente do que a gente mais sente necessidade e busca informação com relação ao isolamento e essa mudança de rotina das nossas crianças. Eu queria dar boa noite também às pessoas que estão aqui conosco. Fiquem todos muito à vontade, participem, façam perguntas. Esse momento é nosso, esse espaço é nosso de esclarecimento. Temos que aproveitar porque o tempo da doutora está bem pequeno, mas vamos usar ela ao máximo. Doutora, fica à vontade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, por todo esse carinho e reconhecimento, né, do nosso trabalho, que em nome da ciência, o que é que nós podemos fazer, né, para conseguirmos atravessar esse período que não é fácil, né? Mas assim, eu sempre digo, com coragem, né, com fé e esperança, nós vamos chegar lá, tá certo? Verdade. E assim, inicialmente eu queria abrir aqui essa conversa informal, prestar algum para você, essa preocupação, principalmente, né, no nosso público infantil, porque nós sabemos que a curto prazo as consequências, a alta incidência de morbimortalidade da doença é realmente no público idoso, nas pessoas com comorbidade. Mas a longo prazo já temos estudos deslumbrando que o impacto maior vai ser nas nossas crianças, né? Principalmente com relação ao seu desenvolvimento, né? Neuropsíquico, motor, neurolinguístico, porque a criança, ela está em desenvolvimento e com suas necessidades inerentes às suas fases de desenvolvimento. Isso aí não pode parar por conta da pandemia. Como é que vai ser, né? Nós observamos que, enquanto, assim, do ponto de vista biológico, as nossas crianças que estão em isolamento social já há 2 meses, né?
elas estão mais saudáveis, porque ao mesmo tempo que a criança está isolada ali, se defendendo da circulação, da transmissão comunitária do coronavírus, ela também está protegida da proteção de outros vírus e de outras bactérias. E a gente tem observado que tem diminuído a demanda em pronto atendimento infantil, dentro das UTIs, por conta dessas outras doenças, né? Então, nem tudo é tão ruim assim, né? Mas tem um outro lado, né? Que é o lado do desenvolvimento das nossas crianças. Porque o amanhã, ele será dessas crianças de hoje, né? Então, a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado, porque é o futuro. Como é que isso vai impactar no futuro da nossa nação, no futuro da humanidade, né? Essas crianças de hoje. Então, trouxe para vocês algumas dicas importantes, né? Quem estiver em trabalho remoto, né? Quem tiver condições de ter no seu lar internet, né? Quem estiver trabalhando, vamos criar uma rotina dentro da sua casa, tá certo? Uma rotina de trabalho, uma rotina de atenção à criança, não só do lado lúdico, né, de estar brincando com a criança de manhã à tarde, mas também do lado cognitivo, intelectual, motor. A criança precisa de estímulos, porque o cérebro dela nessa fase é onde está havendo as conexões, as sinapses cerebrais. Isso aí não pode parar, não pode esperar pelo término da pandemia. Então, os pais precisam criar um planejamento de estudo, de atividades educativas, de contar histórias para as crianças menores, de cantar com a criança, de brincar, de estimular a parte motora. Você pode ir na internet, vai ter muita coisa que você vai encontrar, que você pode utilizar coisas que tem em casa, né? A criatividade da criança para formar brinquedinhos com a criança, né? Então, como a criança ela é muito estimulada pelo lúdico e nesse momento de muito estresse, né? Porque o adulto ele está estressado, né? Quem está trabalhando em casa hoje trabalha o seu trabalho remoto e tem o trabalho da casa, o trabalho do cuidar da criança, que tinha os avós, que tinham os cuidadores, né? Hoje acumula tudo isso. E aquelas crianças que não têm internet, que não têm brinquedos, mas que não podem faltar amor, carinho e atenção, que também vai ser muito importante. Então, dentro da sua casa, o que você tiver, procure meios para estimular sua criança. A criança precisa ser estimulada dentro de casa, né? Porque além de ter o comprometimento desse desenvolvimento da criança, tem a saúde mental da criança. É verdade. E esse isolamento, ele cria esse estresse, que até certo ponto pode ser um estresse fisiológico. Mas como ele é contínuo e por muito tempo, esse estresse passa a se chamar estresse tóxico. É onde há uma descarga hormonal de hormônios que não são saudáveis, adrenalinas, catecolaminas. E isso vai trazer um mal para as crianças. Ô, doutora, você falando de rotina, e as crianças que são prematuras, nesse momento, existe um cuidado maior que precisa se ter com essas crianças? Porque a gente fica assustado até de sair numa calçada para um banho de sol, né? De dar uma volta na calçada, descer quem mora em prédio, ficar pela garagem. Está proibido, na verdade. Quem mora em apartamento está proibido, né? Pode descer, tem que ficar só nos seus apartamentos. Como é que é? A vitamina D, existe estudos aí que falam da importância da vitamina D, do sistema imunológico. Como é que funciona tudo isso? O que é que a gente pode fazer quanto pais e mães nesse momento? Olha só, o prematurinho,
ele quando recebe alta da maternidade, ele sempre já, os pais sempre já receberam essa recomendação de isolamento social. Ah, Nós pediatras, entendi. né, já advogamos Entendi. isso há muito tempo, tá certo? Entendi. Já sai com as recomendações. Já sai, sempre saiu. E eles têm não só o prematurinho, né? Eles têm as vitaminas deles, os mix de vitaminas dele, que o pediatra já prescreve, a questão das carências, evitar as carências nutricionais, né? De alguns micronutrientes, do ferro. Então, já é feito tudo isso. O calendário vacinal, que é uma das coisas mais importantes, porque como a criança nasceu antes do tempo, então o seu sistema imunológico, ele está em desvantagem, ele nasceu imaturo imunologicamente. Uhum. Então, muitas vezes a gente tenta ferramentas para tentar compensar um pouco isso aí. Então, proteger com isolamento social, as vitaminas, o leite materno, né, que é Uhum. indispensável, o prematurinho precisa do leite materno. Aquelas vacinas que são inerentes ao Sim. prematurinho, eles têm um calendário vacinal um pouquinho diferente, inclusive o calendário do prematuro, né? Eles têm um Uhum. calendário próprio. E as crianças que não são prematurinhas, que são a termos, elas também Uhum. precisam, né? Então, a criança, Uhum. elas têm a rotina das suas vitaminas. Normalmente, elas precisam já, na primeira consulta com o pediatra, a prescrição da vitamina D. Como a gente está nessa época, vamos chegar ao inverno, nessa época de pandemia, muitas vezes a gente faz um mix de vitaminas, que não seja só a D, a A, a gente dá outras vitaminas também. Aos 3 meses, a nova recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria já é para iniciar o ferro, né? Então, a criança já toma seu ferro até 2 aninhos de idade, né? Já tem essa Uhum. recomendação. Uhum. E o calendário vacinal da criança, que deve Uhum. ser colocado em dia, não podemos atrasar. Eu sempre falo para as famílias: olha, sua criança está em isolamento social, ela está ali, nós estamos num casulo, coloca a criança num casulo, numa bolha, protegendo contra o coronavírus. Mas na hora que ela sair, ela vai estar totalmente desprotegida de outras doenças, de outros vírus, de outras bactérias. Então, é importante que os pais entendam isso e sigam o calendário de rotina da criança. Não deixem de vacinar sua criança por conta da pandemia. Porque fica Tenta focado agendar no olhando só para a postinho. pandemia Não, o coronavírus não que podem ocorrer. tem vacina ainda, né? E quando aquela criança sair de casa, que for se expor ao, né, ela vai ter contato com todas essas bactérias e elas podem adoecer de meningite, de sarampo, de febre amarela, de pneumonia. Então, vamos colocar a vacina dos nossos filhos em dia. Vale E a pena. os centros de vacinas estão abertos nesse período, os consultórios, como é que está sendo trabalhado isso? Olha só, se for na rede pública, liga para o seu postinho do bairro, da sua cidade, né? Que os gestores lá têm uma sensibilidade de agendar, porque eles lá têm o prontuário das crianças. Uhum. Agenda as vacinas da criança para não não expor a criança, a aglomeração, né? E os centros, e as clínicas particulares já fazem de rotina, né? Já é tudo Uhum. agendado. Isso aí já é uma rotina desde que iniciou a pandemia. As clínicas já estão Uhum. com essa estratégia. Então, é Uhum. preciso que você, com o calendário da criança, tá certo? Você Uhum. veja lá na folhinha que tem, tá certo? Dependendo do ano da cadernetinha, tem a página. Essa aqui é o ano que é de 80 de 2018, a página 84, 85. Então, você vai ver, Uhum. vai olhar, porque normalmente na clínica particular ou no posto, a vacinadora faz o aprazamento dessas vacinas. Então, você vai ver quais as vacinas que seu filho... Ah, poxa, está aprazado aqui para 28 de abril. Eu perdi a de meningite, a de pneumonia. Vou ligar para o postinho, vou ligar para a clínica e vou agendar a vacina dos meus filhos, tá? Isso aí é imprescindível na saúde biológica, física da criança.
Com relação ao desenvolvimento motor, que eu falei no início, Sim. essa cadernetinha da criança, que isso aqui é uma joia, uma pérola muito importante. Que a gente só pega no dia da vacina. Eu, pelo menos, sou culpada disso. Tem a página 45, eu sempre gosto de mostrar, onde nós temos os marcadores neuromotores e neurolinguísticos da criança. Então, você vai vendo, meu filho tem 1 mês, o que é que meu filho, já que eu não posso estar lá em Doutora Socorro, já que eu não posso estar lá no meu pediatra, fazendo a consulta de puericultura, então isso aqui já dá um alerta para os pais. Então ele vai ver, olha, com 1 mês, o meu filho, ele já tem um sorriso social, ele já amamenta olhando nos olhos da mãe, ele já mexe os pés, as pernas e os braços, ele já tem um sorriso social, ele já fica com a maior parte do tempo com as mãozinhas abertas, que isso é importante, ele não fica o tempo todo assim. Meu filho com 6... Aí você vai acompanhando mês a mês, tá entendendo? Você tem um tempinho, você pega uma fita métrica, tá certo? Uma fita. Seu bebê, eu tô falando principalmente abaixo, que essas crianças estão com sua puericultura, sem as mães poderem realizar de rotina como estavam, né? Pega uma fitinha assim, olha, uma fita métrica, passa na região aqui occipital, na região aqui da glabela, que a gente chama aqui, olha, da testa da criança, e essa região aqui, aí você viu, olha, 35, vamos supor, aí você anotou aqui, aí vai nessa página assim, nessa página aqui dos grafos. Às vezes os pais conseguem fazer isso aí, tá? É importante. Meu filho tá com 3 meses, deu 35. Eita, a cabecinha dele tá abaixo, tá fora. Então você entra em contato, tá entendendo? Para ver como é que tá. Saber identificar. Pesa seu bebê. Essa fitinha você também pode, claro que não é o escalômetro que o pediatra utiliza de rotina, tá? Mas você mede seu bebê, aí vai lá na cadernetinha, tá certo? Poxa, meu filho tá com 6 meses, era para estar com pelo menos 60 centímetros, está com 52, né? Então, você faz isso aqui, os pais, né? Eles vão utilizando esses gráficos. Isso é muito bom. Todo mês, tá? E se vê que tem uma coisa muito distante da normalidade, entre em contato com o pediatra, com o posto. Olha, meu filho faz puericultura aí no postinho e eu estou preocupada com o desenvolvimento motor, né, o desenvolvimento neuromotor, porque tem os marcos que eu lhe disse da neurolinguística, neuromotor, não estão normais. O desenvolvimento do peso, o crescimento do meu bebê não está normal. Está com as vacinas atrasadinhas, eu quero atualizar. Então, nós precisamos apoiar as famílias, incentivar as famílias para que esse impacto da pandemia não venha de uma maneira, né, tão contundente na saúde física e mental das nossas crianças. É verdade. Pessoal, o pessoal achou estranho que nós mudamos essa semana, a gente sempre fazia 14 horas. Mas aí pela rotina de vocês, profissionais da saúde, que é um pouco diferente das demais, a gente mudou as lives para as 18 horas. Se a senhora me permitir, eu queria deixar essa live salva no Instagram, porque aí outras pessoas têm a oportunidade de assisti-la, né, em outro momento, doutora. Pode ser? Pode, isso aqui é uma prestação de serviço, né, que nós estamos contribuindo, oferecendo à população. Né? É verdade. É muito importante e é para o bem das nossas crianças, é para o nosso futuro, como eu falei. Tá entendendo? É verdade. Então participem, a gente só tem mais 10 minutinhos que nós combinamos com ela que está no consultório, como eu já falei, em atendimento, parou o atendimento para fazer uma live conosco, vai voltar o atendimento, então a gente só tem mais 10 minutos. Aproveite se quiserem fazer alguma pergunta. Eu recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp, a pessoa não quis perguntar no Instagram. Esses mitos que dizem que a vacina H1N1 adoece a criança, gripa a criança, que é um perigo tomar. O que a senhora diz a gente nesse momento?
Ah, isso realmente é mito, né? Isso aí é fake news, né? É mais do que mito, isso aí é fake news. Olha, a vacina influenza é uma vacina muito importante, tá? Hoje nós temos a vacina e ficamos questionando a importância da vacina. Mas quando foi no ano de 1918 que a gente tinha aquela pandemia da gripe espanhola, que foi o Ah, sim, H1N1, olha, com certeza as pessoas estariam desejosas de uma por vacina, uma né, vacina contra a dela. influenza, como nós hoje estamos para o coronavírus. Gente, vamos dar valor ao que a gente tem. É verdade. H1N1 é um vírus que ele vai ser igual, ele se comporta hoje, ele chegou, ele deu pandemias, né? Nós tivemos em 2018 a gripe espanhola, 1918. 1918. Tivemos uma em 2009, importante. As pessoas têm memória curta, tá? E É, ficam questionando. O influenza, a vacina influenza, né, para o vírus influenza, que é da gripe, ela pode ser a trivalente e a quadrivalente. Ela pode pegar 3 cepas e 4 cepas. Mas todas duas pegam o H1N1. Então, é uma vacina que o vírus é inativado. Eu sempre digo, ele é morto, esquartejado. Tá entendendo? Ele não causa doença, tá? Agora, muitas vezes acontece de você tomar, a criança, por exemplo, tomar a vacina agora nessa época e o vírus já está circulando. E a criança tomou a vacina e vai ter uma febre, entendi. corizar, ter sintomas gripais e os pais acharem que foi da vacina. Na realidade, já estava incubando o Já vírus, estava. né? E como o vírus influenza tem 4 cepas, né? Então tem 2 cepas que se comportam como uma gripe sazonal, uma gripe comum, né? Agora, a cepa A, que é o H1N1 e H3N2, principalmente o H1N1, é o que dá pandemias, né? Então a gente não pode estar brincando com H1N1. Então você vê que todos os meios de comunicação, todas as sociedades científicas, orientando que as pessoas se vacinem contra a influenza, né? Até porque você vai proteger seu pulmão. Além do pulmão já estar vulnerável a um vírus, ao coronavírus, imagine estar vulnerável ao influenza, ao pneumococo, né? Então, quando você vacina para influenza, para bactéria pneumococo, você já dá uma certa proteção para esse pulmão, ou da criança ou do adulto. É Então, verdade. vacine. A vacina influenza é tudo de bom. Nós deveríamos ser muito gratos aos pesquisadores, a Deus, que nos permitiu que tivéssemos a vacina H1N1, como somos desejosos da vacina do SARS-CoV-2, que é do É coronavírus, verdade. né? Doutora, a gente está a 5 minutinhos de terminar. Eu só queria que a senhora desse algumas dicas de alimentos que a gente pode oferecer às nossas crianças com o objetivo de fortalecer a imunidade. Olha só, o que fortalece a imunidade é uma boa dieta, né? Se a criança se alimenta bem, em qualidade, em quantidade, em termos de micronutrientes, isso aí já é o suficiente. Se ela dorme bem, né? Então, se ela tem uma harmonia em casa, se ela é estimulada, então tudo isso fortalece o sistema imunológico e principalmente as vacinas. E aqueles micronutrientes que nós complementamos, como eu falei, a vitamina D, o ferro, até 2 aninhos. Então, isso aí realmente é muito importante. Outra coisa, assim, uma chave que eu chamo a atenção é com relação a telas. Gente, criança até 2 anos não deve estar em contato com tela de celular, de smartphone, de televisão. Até Evitar. 2 anos. Até 2 aninhos. Então, procure o lúdico de outra forma. Procure estimular as conexões cerebrais da criança de outra forma, não através de tela. Após 2 aninhos, ela tem direito a 1 hora de tela. E até 3 anos, mais ou menos, Isso 4 no independente de máximo. ser celular ou televisão, qualquer tela. Independente. Nossa! Aí você diz, muita criança está estudando agora remotamente.
Então, aquelas 2, 3 horas que uma criança acima de 4 anos tem direito, ela já está utilizando Consumindo. o seu estudo, né? Porque muitos Eita. colégios estão remotamente, né? Os Sim. professores através, né, de online. Então, ficar atento a isso aí. E vamos estimular de outras formas. Aproveita esse momento para despertar o prazer nas crianças para a leitura. Leia com seu filho. Tenha um hábito saudável de se fazer presente no adormecer do seu filho, contando historinhas, trazendo historinhas. Isso é a maneira mais saudável que a criança tem de adormecer. Não diante de televisão, não diante de historinha. Tem pais que pegam o smartphone, coloca lá um filmezinho para a criança adormecer. Isso aí não é saudável para o cérebro da criança, tá? Nossa, quanta dica, a gente fica até em estado de choque, porque eu pego com essa história de telinha. Desenhos meus adoram, né, de assistir muito, e muito computador e celular. E foi muito bom, porque eu acredito que outras Bota pessoas massinha de como eu modelar. pecam, né? E, com certeza, e essa dica preciosa. Quebra-cabeça, né? Aqueles brinquedinhos de pau, brinquedos mesmo, né? De pauzinho, como é que a gente chama? Então, que aquilo treina o cérebro da criança, que a gente não dá mais valor, né? Aquelas Verdade. varetazinhas, né? Então, Sim, todo esse lúdico, esse mundo lúdico, isso aí realmente tem estímulos positivos às conexões cerebrais, para esse cérebro que está em desenvolvimento e precisa de estímulo. fantástico, doutora. Eu queria que a senhora fizesse, infelizmente, a hora voa, né? O seu encerramento e agradecer demais sua disponibilidade em ter encaixado na sua agenda esse espaço para nós, mães, para nós, seguidores. Vamos deixar salvo, como eu já falei, vou colocar lá e o pessoal com certeza vai ajudar muitas pessoas, essas orientações, essas dicas essa semana para a senhora abençoada. Muita luz. Para você também, para todos nós, né? E assim, pode ter certeza que eu virei em outras oportunidades, estarei aqui com vocês, tratando de outros assuntos Que relacionados bom! à saúde da criança, né? Agradeço demais Porque a sua a gente tem atenção. tantos desserviços, né? Mas Verdade. algo que seja construtivo é muito gratificante. E vamos passar, isso aí vai passar, e vamos ter paciência com nossas crianças que estão aos nossos cuidados, vamos controlar nosso estresse, nosso medo, nossas incertezas, né? Verdade. Vivemos um momento de incerteza, de grande volatilidade. Então, mas isso tudo vai passar, tá certo? É verdade. E a gente deve evitar ao máximo transmitir isso para nossas crianças. Elas precisam de apoio, de aconchego, de equilíbrio. Nós somos o alicerce delas, tá certo? Verdade. E uma boa noite para todos, Muito tá? Fiquem obrigada, com Deus. doutora. Fiquem com Deus, tá? Obrigada, doutora. Pessoal, tá aí a participação da doutora Socorro Martins. Acredito que muitas das dicas que ela sugeriu servirá para nós, para a nossa casa. Quero mais uma vez deixar aqui registrado todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa reverência aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Essa semana é para eles, dedicadas a eles, como sinal de honra realmente, de mérito, porque a gente não tem outras palavras. Esses profissionais que estão trabalhando de forma altruísta, vejo a gente, vocês veem, eu vejo a todo momento depoimento de pessoas que deixaram, hoje mesmo eu vi de uma pessoa no G1, diz que deixou os 3 filhos ir morar com os avós para poder ela trabalhar. Ela trabalha na UTI, né, de um hospital referência no tratamento do Covid-19. Então, assim, estejam conosco, divulguem as lives da semana, olhem os horários para não perder nada.
É importante a participação de vocês. A gente não teve nenhuma pergunta hoje, eu acredito que foi muito corrida. A doutora Socorro também foi muito direta, né? Muito explicativa. Ela é professora, tem essa técnica. Mas amanhã nós vamos estar com o doutor Bactéria, aquele médico que faz parte do quadro Doutor Bactéria do Fantástico, fez o quadro Doutor Bactéria por muito tempo, né? Ele hoje está na Record, dando a cobertura à pandemia. Ele é contratado do Departamento de Jornalismo da Record. Então ele vai trazer muita coisa para a gente. Na quarta-feira nós vamos estar com Priscila, uma paramédica direto de Londres. Na quinta-feira nós vamos estar com a fisioterapeuta que está trabalhando também na linha de frente. Na sexta-feira nós vamos estar com o gerente que vai gerir, né, o processo de desenvolvimento da vacina no Brasil. Ele que é paraibano, acredito que vocês tenham visto a matéria, né, vai estar à frente, gerindo a equipe, o grupo da USP que está no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento de estudo da vacina. Então estejam conosco, fiquem conosco, participem dos sorteios que a gente vai oferecer aí para o Dia dos Namorados. É um momento da gente aprender e a gente saber que nesse momento difícil a gente tem sempre uma saída e a gente tem pessoas que a gente pode contar com uma profissional, né, como a doutora Socorro, pediatra, que nos deu tantas dicas e durante a semana teremos tantos outros. Então fica ligado, segue a gente, coloca um alerta no celular e um abraço a todos, obrigada pela companhia. Até mais!